No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos. É um prazer ter você por aqui no Minuto da Unicidade. Nós falamos sempre do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, porque se atentarmos para os registros mencionados, de batismo mencionados no livro de Atos. Por que o livro de Atos? Porque nós estamos ou devemos seguir os ensinamentos dos apóstolos. Hoje nós atentamos muitas vezes mais para o que dizem as denominações do que o que foi feito no princípio. Algumas bases fundamentais da fé estão no livro de Atos, ou seja, Atos significa o quê? Feitos, ações, eles praticaram. Eu sempre insisto nessa tecla. Você pensa comigo, por que o batismo é em nome de Jesus? Porque Pedro pregou para 3.000 almas dizendo: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis perdão dos vossos pecados e recebereis os dons para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro termina dizendo: a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é uma promessa que é estendida a todos que Deus chamar. Você acha que Deus te chamou? Se Deus chamou você, o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus. Fato. É só você ler com uma lupa. Ler não, né? Eu estou preparando uma apostila aqui para um estudo que nós vamos estar ministrando no sábado agora, no Google Meet. E eu trago nesse estudo a diferença entre ler as escrituras e estudá-las, examiná-las. E o que eu recomendo, né? Qual é mais importante, ler ou estudar? Os dois. Tá? E eu vou explicar a diferença de um para outro e a importância de cada uma dessas ações, ler e estudar. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que havia um nome só que fazia parte da igreja de Atos. Esse nome era para tudo que se usava: para curar doentes. Só você dá uma olhada lá em Atos 3. Aquele coxo que estava na porta do templo, olhando para Pedro e João, esperando receber alguma esmola. Pedro disse o quê? Não temos ouro nem prata, mas o que temos isto te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Então, curado em nome de Jesus. Os espíritos possuíam as pessoas, eram expulsos em nome de Jesus. Jesus falou: em meu nome vocês vão colocar a mão nos enfermos, falarão novas, tudo em nome de Jesus. E o batismo era uma dessas cerimônias, uma das mais importantes da igreja, que marcava a entrada de uma pessoa na igreja, também era em nome de Jesus. Só que algumas pessoas, alguns fiéis, insistem em relutar contra o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque temos a tradição do batismo da fórmula tripartita, né? Da fórmula trinitária, a tradição de Mateus 28:19, que é muitas das vezes repetido. É uma receita. É repetido lá, né? Fica repetindo aquela fórmula, aquele versículo isolado. E a gente sabe que existe uma regra básica para você examinar qualquer documento e verificar a sua autenticidade. É ver a sua prática, é ver o seu contexto. Porque a ordem está em Mateus 28:19. O cumprimento dessa ordem, a obediência, está lá em Atos 2:38. Que quando Pedro se coloca de pé em Atos 2, Mateus estava junto com ele. Mateus se colocou de pé junto. Mateus, que eu digo Mateus, o Mateus que escreveu lá, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28:19.
quando uma pessoa toma a palavra e os outros 11 ficam de pé, é porque eles vão dar sustentação e respaldo a tudo que vai ser falado. Sempre foi assim. Você já viu o pronunciamento do presidente, que está lá todos os ministros do lado dele, para confirmar o que ele vai falar, quando ele vai fazer um comunicado importante à nação, ele pega aqueles ministros mais, próximos, os caras de frente do governo, fica em pé e toma a palavra e todo, não é assim? Então, quando o Pedro coloca-se de pé no dia de Pentecoste, os 11 ficam com ele, os 11 apóstolos ficam em pé junto, respaldando. E outra pergunta que me faz um irmão, sempre faz nos estudos dele, Primeiro você vivencia, para depois você escrever. Primeiro você vive a história, e depois alguém vai lá e reescreve aquela história lá, escreve a história para você, conta os feitos. Não ao contrário, não se escreve primeiro para depois praticar. É um outro olhar que a gente deve lançar também sobre Mateus 28:19. Ou seja, eles fizeram o que? Primeiro eles praticaram. Depois eles vão lá e escrevem, tanto Mateus quanto o Lucas depois vai lá, pega e escreve Atos, ou não é? Primeiro eles batizaram. E em nenhum momento Pedro é interrompido ou chamado a atenção por parte de Mateus para falar assim: olha, calma aí, você não lembra lá no Monte das Oliveiras, Pedro? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você está batizando aqui? Você está mandando batizar em nome do Senhor Jesus, em nome dele. Não foi bem assim. Eu anotei aqui, está aqui anotado. Essa série da Netflix aí, muito boa, The Chosen, Mateus, inclusive, é um personagem na série que tem um leve grau de autismo. Achei interessante, Eles aproveitam para colocar uma pauta em evidência, mas era aquele que anotava, os discípulos, alguns anotavam os principais acontecimentos, Vamos aqui considerar a veracidade da série. Mateus poderia pegar lá os estudos, olha aqui, Pedro, naquele dia, ele deu a ordem aqui, inclusive eu vou escrever um livro falando sobre esse momento. Não, vida que segue. Atos 2, 37, 38, 39 dias, diz que naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus. No capítulo 4, dia seguinte, quase 5.000. E por que eu estou dizendo isso? Que a história do livro de Atos era interessante. Diz aqui o capítulo 16: e uma certa mulher chamada Lídia, verso 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Isso é Lucas falando, que acompanha companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Então ele disse que chegando na cidade de Tiatira, tinha uma mulher chamada Lídia, que servia a Deus e nos ouvia. E o Senhor, porque ela servia a Deus e estava atento ao que Paulo dizia, o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo ouvia, dizia. Verso 15 de Atos 16: e depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Insistiu para que eles entrassem. Veja como uma serva de Deus, uma pessoa que servia a Deus, ouvia atentamente o que Paulo dizia. Estava atenta. Quem serve a Deus fica atento ao que é dito. Estamos no momento em que as pessoas estão procurando ouvir, mensagens, os pregadores gritando aos berros, e fazer o fogo, e aquela coisa toda, e às vezes, muitas vezes, me desculpa a minha crítica, mas não tem conteúdo. A cada 5 palavras, 10 é em línguas estranhas, e roda e faz, e não traz um ensinamento, algo que as pessoas possam refletir e ficar atenta. Imagina se Paulo aqui ficasse, fazendo cair aquelas labaredas de fogo, aquela coisa toda, e todo mundo na emoção, não ia produzir absolutamente nada no final das contas.
E essa irmã Lídia ouvia, ela servia a Deus, já tinha uma comunhão com Deus, já era uma mulher piedosa. Essa é a diferença. Ela não ficou ali julgando o que Paulo dizia, se estava certo, se estava errado, que não, peraí, a lei está dizendo uma coisa e Paulo está dizendo outra. Não tinha esse negócio, porque quem serve a Deus, e aí para terminar, eu cito um texto lá do Evangelho de João. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8:47. Quem é de Deus ouve as palavras. Jesus falou para os judeus: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me escutam, diz o Senhor Jesus, porque nós sois de Deus. Olha que texto maravilhoso aqui, de unicidade. Quem é de Deus escuta, ouve as palavras de quem? De Deus. Por isso vocês não as escutais, por isso que vocês não me escutam, porque vocês não são. Ou seja, Deus estava falando ali para eles pessoalmente, manifestado na carne, feito carne e osso, de carne e osso, falando, e eles não ouviam. No verso 43 aí mesmo de João, ele diz assim, ó: por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra. Por isso que lá na cidade de Tiatira, Lídia, que servia a Deus, porque ela era de Deus, ouvia o que Paulo estava dizendo, Atos 16:14, e o Senhor abriu-lhe o coração. Eu oro para você que me ouve, para terminar. Se você é de Deus, se você realmente é nascido de Deus, você vai tomar uma atitude a partir de hoje. Porque depois que ela ouviu atentamente o que Paulo dizia, diz o texto, verso 15, que depois que foi batizada, era em sua casa. Veja como que a casa dela foi batizada. Por ser uma mulher piedosa, né? A família a respeitava. Ela tinha um respeito, né? Gozava de uma autoridade na sua família. Não era aquela autoridade, né, imposta ali, não. Uma autoridade, sabe, natural. Muita gente quer impor a sua autoridade, e aí não funciona. No mundo espiritual não funciona. Respeito a gente se conquista, a gente não exige. Ela foi batizada porque Deus abriu o coração dela. Se você é de Deus que está me ouvindo agora, abra o seu coração. Comece hoje a rever os seus conceitos e solicitar o quanto antes que um servo de Deus vá até você. Não importa qualquer parte do Brasil que você esteja ouvindo a minha voz, ou até mesmo do mundo, porque estamos na internet. A internet, ela alcança várias nações. Não importa de onde você estiver me ouvindo, que ainda não recebeu sobre sua vida o nome que é sobre todo nome, ouça atentamente. Aqui no YouTube, nesse canal, tem muitos estudos sobre esse tema. Na descrição desse vídeo tem o seminário completo que eu ministro sobre o batismo nas águas. Adquira esse seminário, faça esse seminário que tem todas as principais informações sobre o batismo, história, informações teológicas históricas sobre Mateus 28:19. Vai lá e faça esse seminário, invista nessa parte mais importante. Primeiramente, né? Oremos para que Deus abra o seu coração, porque se Ele não abrir, você vai começar, sabe, a inventar um monte de desculpa, porque vai ficar, cadê, quem? Mas você faz isso. Esquece os pormenores. Você precisa, o quanto antes, ser batizado em nome de Jesus. Atos 2:38, Atos 10, Atos 8, Atos 19, Atos 22, Romanos 6 e por aí vai, Gálatas 3:27 e por aí vai. Para você que acompanha na rádio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que ainda não se inscreveu, as últimas vagas estão disponíveis para uma palestra que eu vou ministrar sábado, às 7:30 da noite no Google Meet. Se inscreva, dá tempo ainda. Tem as últimas vagas para que você garanta o seu nome lá. Como é muita gente interessada, vai lá que garanta a sua participação, tá certo? Eu não vou gravar essa matéria, vai ser ao vivo, né? Essa palestra tem uma apostila que está ficando perfeita para você, de repente, amanhã ou depois precisar dar um estudo, né? Tem uma ferramenta a mais aí para você investir no conhecimento. Nesse conhecimento que é o mais precioso que você possa você
fazer, tá bom? Vai lá, poucas vagas, só uma palestra ao vivo, umas 2 horas, nós vamos estar conversando e compartilhando informações. Vou ficar por aqui, forte abraço para você, Deus abençoe e até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.